Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nerd Vieira. Eu sou o Rodrigo, então bora lá. No vídeo de hoje eu irei fazer algo diferente. Eu irei aqui prever bilheteria e aprovação de crítica e público de 5 filmes. Filmes esses que são Como Treinar o Seu Dragão, Fórmula 1, Jurassic World Rebirth, Superman e Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Eu usei um critério muito simples para poder dar minha previsão, que foi simplesmente eu vi a bilheteria anterior dos filmes das franquias. Ah, mas Fórmula 1 não é uma franquia, como você está dando uma previsão de bilheteria? Eu simplesmente peguei filmes similares e também filmes do Brad Pitt, do diretor e do estúdio para poder fazer uma prévia assim, né? Mais ou menos, né? Uma prévia. Mas antes de começar os palpites, não se esqueçam de se inscrever no canal, também já de curtir esse vídeo e de comentar aí também as suas previsões para os filmes. Bora lá para o primeiro filme, que é o Como Treinar o Seu Dragão. Como Treinar o Seu Dragão é o primeiro live action de uma animação da DreamWorks. Até o momento da gravação desse vídeo, não saiu nota nenhuma no Rotten. Então não temos ainda, tipo, um número específico. Provavelmente, quando eu estiver soltando esse vídeo na terça-feira, já vai ter saído, mas aqui é um palpite porque a nota também pode aumentar, né? Não vai ter saído a nota do público, que a nota do público só vai sair depois que o filme for lançado no cinema. Enquanto isso, não vai ter a nota do público, só a crítica, provavelmente terça ou quarta. Mas eu analisei aqui a bilheteria dos filmes anteriores, né, do Como Treinar o Seu Dragão, que teve 3 filmes, e também peguei do Lilo e Stitch, porque Lilo e Stitch também é uma adaptação, é da Disney, só que, tipo, é meio que concorrente direto do filme esse ano, né, inclusive lançando perto também. Mas bora lá. Eu vou aqui primeiro falar o número dos outros filmes, e depois o meu palpite para o filme novo. Como Treinar o Seu Dragão lançou em 2010, a animação e arrecadou 494 milhões e 879 mil. E ele teve uma aprovação de 99% da crítica e 91% do público. Isso é uma nota muito, muito, muito boa. Já a sua sequência lançou em junho de 2014, período de Copa do Mundo, mas isso parece que não afetou tanto não a franquia, porque fez 621 milhões de dólares e teve uma aprovação de 92% da crítica e 90% do público. Porém, 5 anos depois, lançou o Como Treinar o Seu Dragão 3 em janeiro de 2019 aqui no Brasil, né? Lembrando disso, né? Às vezes tem data diferente, principalmente quando o lançamento é em dezembro. Muitos filmes acabam sendo lançados em janeiro no mercado internacional. E ele arrecadou 524 milhões. Eu acho que a data afetou muito, porque dezembro, janeiro não é um bom momento ali para você lançar grandes franquias, essas coisas. E de aprovação, não fez feio, porque teve 90% de aprovação da crítica e 87% do público. Eu acho que esses números refletem uma coisa: a franquia foi se desgastando ao longo do tempo e podem perceber que não é uma franquia bilionária, né? Não é uma franquia que, tipo, meu Deus do céu, vamos fazer mais um filme. Isso é questão de dinheiro mesmo, que eu acho que eles viram que live action tá dando uma grana. Já a questão do Lilo e Stitch, que lançou esse ano, até o momento fez 770 milhões de dólares. E já teve uma aprovação de 71% da crítica e 93% do público. Mas vamos para a minha previsão para o Como Treinar o Seu Dragão. Eu acho que esse filme vai arrecadar 680 milhões de dólares e vai ter uma aprovação de 89% da crítica e 85% do público. O motivo, o que eu já falei aqui, não é uma franquia bilionária. É uma franquia que tem ali uma certa faixa de valor, né? Tipo, ela não vai passar muito disso. Né? Tipo, não vai arrecadar tanto, mas também não vai arrecadar pouco. É aquela franquia meio de tabela que arrecada um dinheiro absurdo em relação ao que foi custeado, sabe? Tipo, custou um pão de queijo, um Guaravita e um Red Bull e arrecadou, tipo, gente, surpreendentemente bem, sabe? E além do mais, o último filme é muito recente. Ah, mas foi há 6 anos atrás, mas é recente, gente. Diferente do Lilo e Stitch, que, tipo, o último filme do Lilo e Stitch lançou em 2005. 20 anos depois, sabe? Tipo, um respiro enorme. Vai arrecadar super bem esse filme. Mas por conta, acho que da janela de lançamento, né? Que agora vamos ter muitos outros filmes, né? Lançando aí também junto. Eu acho que isso vai tirar um pouco da atenção do filme. Lilo e Stitch lançou num momento muito bom. Porque ficou em um tempo sozinho, né? Sozinho, entre aspas, né? Tipo, sendo o lançamento, ele lançou sozinho. Isso foi mérito demais da Disney. A Disney está de parabéns. E isso se prova com o valor da bilheteria de Lilo e Stitch,
mas é uma coisa que eu acho que a DreamWorks errou um pouco. Mas vamos aqui para o segundo filme, que é o Fórmula 1, que vai lançar no final do mês, 2 semanas após o Como Treinar o Seu Dragão. Eu acho que assim, não é concorrente direto, mas creio eu que ele vai tirar algumas salas do Como Treinar o Seu Dragão também. Mas vamos lá, o Fórmula 1, ele não tem uma franquia ainda, né? Porque Fórmula 1 não temos muitos filmes. Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui 4 filmes do Brad Pitt, 2 filmes similares, o filme do diretor e um filme do estúdio, que no caso é a Apple. Primeiro de tudo, eu vou falar aqui o número do filme da Apple, né? Que foi o Napoleão. Esse filme do Napoleão é horrível. E ele arrecadou 221 milhões de dólares. É impressionante como teve gente que foi assistir o filme. Eu fui assistir esse filme, eu achei ele uma merda. E ele teve 58% de aprovação da crítica e do público. Mas aí a gente tem o filme do Joseph Kosinski, que foi o Top Gun Maverick. Ele fez um filme para Netflix, mas como eu queria pegar bilheteria, não somente aprovação, eu desconsiderei o filme da Netflix. Mas o Top Gun Maverick, ele arrecadou 1 bilhão de dólares em 49 milhões, né? Tipo, 1 bilhão em 49 milhões. E teve 96% de aprovação da crítica e 99% do público. É uma aprovação muito, 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 muito boa. Já os filmes do Brad Pitt, eu peguei aqui 4. Eu peguei aqui o Era Uma Vez em Hollywood, que arrecadou 374 milhões de dólares e teve uma aprovação de 86% da crítica e 70% do público. O Ad Astra, que ele também é protagonista, arrecadou 127 milhões e teve uma aprovação de 83 da crítica e 40 do público. Já Trembala, que é um filme que fez muito sucesso no streaming, arrecadou 239 milhões e teve uma aprovação de 53% da crítica e 76% do público. Já Babilônia arrecadou 41 milhões, muito, muito pouco, mas teve uma aprovação de 57% da crítica e 52% do público. Já os filmes similares que eu falo, né, similares, são porque são de corrida. O Rush, que é um filme da Fórmula 1 também, né, que fala da história do Niki Lauda e do James Hunt, arrecadou somente 90 milhões de dólares. Esse filme teve um orçamento de 33 milhões de dólares. Ele arrecadou 90. Foi quase que o triplo do que foi feito para ser produzido. Ele deu lucro, só que ele fez muito sucesso no streaming depois, né? Uma galera descobriu esse filme depois. E ele tem 88% de aprovação da crítica e do público, um número igualzinho. Impressionante. E um outro filme aqui similar é o Gran Turismo, né? Que é baseado no videogame e também numa história real, né? Do cara que virou piloto. Ele arrecadou 121 milhões de dólares e teve 65% de aprovação da crítica e 98% do público. Ele também ficou popular após sua estreia nos streamings, né, que lançou no HBO Max, depois no Prime Video. A minha previsão para o filme Fórmula 1 é de 300 milhões de dólares de bilheteria, 80% de aprovação da crítica e 85% do público. Motivo: se você pegar aqui todos os filmes que eu falei, somente 2 filmes passaram de 300 milhões de dólares, que foi o Top Gun Maverick, foi uma coisa que muita gente estava esperando, então tipo, era uma expectativa muito alta. E Era Uma Vez em Hollywood é porque tinha o Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Brad Pitt, é um filme do Tarantino, foram os únicos. De resto aqui não passou. Esse número tá muito bom, porque aliás, na outra semana já tem estreia de Jurassic World. Então acho que Jurassic World vai dar uma freada no Fórmula 1 e vai tirar salas do Fórmula 1. Pode ser que esse filme fique muito popular depois que ele for lançado no streaming, né, que vai ser lançado no Apple TV. Ele vai ficar muito popular, eu acho que lá. Vai ser uns números excelentes no streaming. Mas agora sim, vamos falar de uma franquia popularíssima, que é Jurassic World. Jurassic World está indo aí para o seu 4º filme e o 7º filme da franquia Jurassic Park. E agora vamos ver aqui os números da franquia Jurassic Park. O primeiro Jurassic Park foi lançado em 93 e ele arrecadou simplesmente 1 bilhão e 29 milhões de dólares. E teve uma aprovação de 91% da crítica e do público. Isso fez com que 4 anos depois lançasse O Mundo Perdido de Jurassic Park, que arrecadou 618 milhões. Mas a aprovação da crítica e do público despencaram, porque foi 53% da crítica e 52% do público. A bilheteria fez assim e a aprovação fez. Mas o que piorou foi o terceiro filme, que foi lançado em 2001, que arrecadou 360 milhões de dólares.
e teve uma aprovação de 49% da crítica e 37% do público. 14 anos depois foi lançado o primeiro Jurassic World e ele arrecadou 1 bilhão e 671 milhões de dólares. Uma aprovação de 72% da crítica e 78% do público. Uma aprovação boa? Não tão boa quanto o primeiro filme, mas muito melhor do que os últimos dois. Já em 2018, a gente teve o lançamento de Jurassic World Reino Ameaçado, que arrecadou 1 bilhão e 308 milhões de dólares, com 47% de aprovação da crítica e 48% do público. Já vimos que a nota abaixou novamente. Está pior do que a do Jurassic Park 2. Já em 2022, tivemos o lançamento de Jurassic World Domínio, que arrecadou 1 bilhão e 4 milhões de dólares, com uma aprovação de 29% da crítica, a pior aprovação da crítica até agora, e 77% do público, sendo essa a terceira melhor da franquia pelo público. Então eu vou agora para a minha previsão de Jurassic World Rebirth. Eu acho que esse filme vai arrecadar 800 milhões de dólares e vai ter uma aprovação de 50% da crítica e 70% do público. Mas vamos lá para os motivos. Esse filme não vai fazer o bilhão por um simples motivo: a franquia já está saturada. Eu não acredito que esse filme vai fazer mais do que 800 milhões. Ele não alcança o bilhão. Se alcançar o bilhão, é loucura. É loucura, porque vai ter outro filme logo na outra semana, já lança Superman. Se esse filme fizer 1 bilhão... Gente, vocês estão mesmo querendo ver tanto filme assim de dinossauro? E sinceramente, pra mim, já cansei. Eu nem queria Jurassic World 4. Sendo bem muito sincero. Acho que já devia ter acabado no segundo, né? Não era nem pra ter o terceiro. Mas se eles fizeram o terceiro, eles vão fazer um quarto filme. Parabéns. Mas assim, Jurassic Park é igual uma diva pop e jogador de futebol. Tem muitos haters e muitos fãs. Isso vai acabar fazendo com que muita gente vai assistir esse filme. Eu acho que aqui no Brasil não, mas lá fora, Europa, Estados Unidos, muita gente vai assistir, principalmente no final de semana de estreia. A Universal vai lançar esse filme no cinema, vai virar as costas e falar: busca tá aqui 2 meses o dinheiro. Vai dar 2 meses desse filme em cartaz, eles vão buscar a grana e vai ser tudo isso aí de dinheiro. Eu não duvido nada, porque foi assim com o último Jurassic World. A Universal simplesmente lançou, esqueceu esse filme, enquanto quando voltou falou: nossa, 1 bilhão de dólares. Mas agora vamos para Superman. É impressionante como ficou muito tempo sem um filme do Superman, né? Nem parece que a DC estava no comando mais disso. Mas vamos lá. Superman é uma coisa curiosa, porque o Superman tá aí desde 1978. O primeiro filme é antigo pra caramba. E o primeiro filme arrecadou 300 milhões de dólares. Ele teve uma aprovação de 93% da crítica e 86% do público. Lembrando que 300 milhões de dólares em 1978 era muita grana. Mas vemos aqui que a sua sequência, que foi lançada 2 anos depois, que foi o Superman 2, A Aventura Continua, arrecadou bem menos. Foi somente 190 milhões de dólares, com uma aprovação de 83% da crítica e 76% do público. A gente tem o terceiro filme, que foi lançado em 1983, ele arrecadou 80 milhões. Menos da metade do segundo filme. Ele tem uma aprovação de 29% da crítica e 23% do público. Esse filme ele é ruim, mas ele não é pior do que o quarto filme. Sim, tem um quarto filme de Superman, que é Superman 4 Em Busca da Paz. Ele foi lançado em 87 e arrecadou 36 milhões de dólares. Ele teve só 10% de aprovação e 16% do público. Já o Superman O Retorno arrecadou 391 milhões e uma aprovação de 74% da crítica e 60% do público. E o Homem de Aço arrecadou 668 milhões, teve uma aprovação de 57% da crítica e 75% do público. Não teve a melhor aprovação da crítica, muito menos do público, mas foi a maior bilheteria da franquia do Superman até então. Por que eu falo até então? Porque eu tenho certeza que esse filme do Superman do James Gunn vai passar isso, vai ser a maior bilheteria da franquia Superman. Isso por quê? Porque se a gente pegar os filmes do James Gunn que ele lançou de super-heróis, a gente vê uma bilheteria muito boa. Vamos aqui pro Guardiões da Galáxia, que arrecadou 773 milhões de dólares e teve uma aprovação de 92% da crítica e do público. Já Guardiões da Galáxia Volume 2 arrecadou 873 milhões, teve uma aprovação de 85% da crítica e 87% do público. Já Guardiões da Galáxia Volume 3
que lançou em 2023, teve uma arrecadação de 845 milhões, mas em questão de aprovação, 82% da crítica e 94% do público. Maior aprovação da franquia Guardiões da Galáxia em questão do público. Mas antes do Guardiões da Galáxia Volume 3, o James Gunn tinha ido para DC e foi lá e fez um filme chamado O Esquadrão Suicida. O filme foi lançado no cinema e no HBO Max. Mas uma coisa que prejudicou nos cinemas foi que muitos lugares estavam com cinema fechados, porque foi em 2021. Muitos foram só abrir o cinema depois da estreia desse filme. Então aí teve prejudicou um pouco. E também, como ele foi lançado em agosto, muitos cinemas já tinham reabertos, né, em muitos países. E, mano, tacaram lançamento no cinema, sabe? Tipo, foi um atrás do outro. Então, tipo, toda semana tinha um lançamento. Então, não teve como respirar ali, né? Tipo, um filme ter um respiro ali 2 semanas sozinho. Ou, inclusive, eram muitos filmes juntos, né? Lançamentos juntos no mesmo dia. Isso fez com que o público se dividisse. E também, se alguém fosse, né? Porque muita gente ainda não tinha não estava querendo ir para os cinemas. E isso fez com que o filme arrecadasse somente 168 milhões de dólares, porque também teve a pirataria por conta do que lançou no HBO Max, mas em questão de aprovação foi 90% da crítica e 82% do público. Mas vamos aqui então para a minha previsão para o Superman do James Gunn. Eu creio que vai fazer 180 milhões de dólares em bilheteria e vai ter uma aprovação de 90% da crítica e 87% do público. Esses números, assim, não fogem muito da realidade dos filmes do James Gunn de herói. E os outros motivos é porque é simplesmente o herói mais popular da DC. É uma franquia antiga, está na sua terceira releitura, né? Tem atores novos e carismáticos, tem um diretor de enorme sucesso no currículo, né? O James Gunn não vai fazer feio, ele já vai estar indo para o seu quinto filme de herói. Vai ter 2 semanas para correr sozinho ali, sendo a grande estreia do cinema. Assim, com a estreia do Quarteto Fantástico, eu acho que vai perder sala, porque é natural já você perder sala na segunda semana. Na semana de estreia você tem bastante sala. Na segunda semana você perde um pouco. E quando tem a estreia de outro grande filme, você perde mais salas. Mas agora vamos aqui para o último filme, que é Quarteto Fantástico. Então, bora lá aqui para números da franquia. O primeiro Quarteto Fantástico lançou há 20 anos atrás, coincidentemente em julho de 2005. Olha que coisa! Em julho de 2005 lançou o primeiro Quarteto Fantástico e em julho de 2025 lança um novo Quarteto Fantástico. Mas o primeiro filme arrecadou 330 milhões de dólares. Mas a crítica e o público não curtiram muito, né? Porque da crítica foi 27% de aprovação e do público 45%. 2 anos depois, a gente teve o Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, que arrecadou 301 milhões de dólares. Teve 37% de aprovação da crítica e 51% do público. Já em 2015, a gente teve uma releitura, né, uma nova releitura de Quarteto Fantástico, que foi um enorme fracasso, porque arrecadou somente 160 milhões. Não chegou a pagar o filme. Sabe? Tipo, o filme não conseguiu ser pago. E ele teve 9% de aprovação da crítica e 18% de aprovação do público. Mas vamos ver aqui os filmes novos da Marvel, né? Os últimos 2 filmes, né? Os lançamentos desse ano, que foram Capitão América, Admirável Mundo Novo, que arrecadou 415 milhões de dólares. Ele foi lançado em fevereiro, já está disponível no Disney Plus e teve uma aprovação de 48% da crítica e 78% do público. Já Thunderbolts, que estreou em maio, arrecadou 369 milhões de dólares e teve uma aprovação de 88% da crítica e 93% do público. Mas vamos aqui para a minha previsão de Quarteto Fantástico. Eu creio que Quarteto Fantástico vai fazer 850 milhões de dólares e vai ter uma aprovação de 75% da crítica e 90% do público. Temos motivos? Temos motivos. Para a bilheteria, eu tenho um grande motivo. Vai demorar demais para ter outra grande estreia. Então esse filme aí vai correr sozinho durante umas 2 semanas, pelo menos, até começar a perder sala, né? Tipo, vai perder sala normal, perder sala. Mas aí, tipo, junto com o Jurassic World, vai pegando um monte de migalhinha, sabe? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando a gente for ver, 800 milhões. Mas por questões de novas estratégias da Disney, eu acho que o Quarteto Fantástico não vai ter uma vida muito longa nos cinemas. E isso vai impossibilitar o bilhão. Porque se a Disney mantivesse, tipo, muito tempo e continuar com uma publicidade muito boa de Quarteto Fantástico, que não foi o que aconteceu com Thunderbolts,
muito menos com Capitão América, porque eles querem, tipo, que você vá no cinema o mais rápido possível e que você consuma ali na hora e que depois eles vão tirar e vão lançar no Disney Plus. Então eu acho que vai ser o filme mais bem avaliado do grupo, porque afinal de contas, menos de 9% não vai fazer, pelo amor de Deus. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Também me acompanha aí no Instagram e no TikTok. Também tem um canal aqui de podcasts que tá pra voltar. Uma hora vai essa coisa. Uma hora eu volto com ele aí com tudo. Mas enfim, eu espero vocês numa próxima. Valeu, falou e fui!